Daí, rapaziada, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Estamos de volta aí, né? Eu aqui relembrando o meu pensamento positivo para as coisas estarem, melhor não digo, né? Mas mais estáveis nesse momento aí que vocês assistem o vídeo. Pessoal, eu não dormi muito bem, né? Me deu uma dor de estômago o dia inteiro, então eu tô meio lento hoje, mais lento que o costume, né? Então, estamos mais uma vez aqui reunidos para nossa aula de planejamento urbano ambiental. Pessoal, na última aula eu tinha passado então os proprietários fundiários, né? Ali no final nós íamos ter a questão das incorporadoras que produzem os prédios, principalmente essas grandes incorporadoras como a TAR, as irmãos Gouveia, se eu não me engano. Essas grandes empresas incorporadoras eu deixei para o final. Como não é um assunto muito complexo, ali vocês têm no final os slides. Lendo aqueles slides ali já dá para entender a questão da venda da terra na cidade. Hoje nós temos então uma tendência de, não mais como no passado, buscar o discurso ambiental. Nós estamos entrando numa tendência, pessoal, para vocês terem uma ideia, a moradia também está sendo tratada como moda, né? Como uma coisa que pode ser consumida como a moda. Você vai ali numa loja, então a tendência você compra, né? Mas o discurso de hoje é isso, né? Que é uma exclusividade, voltando a ser e a ter a obra de arte como fundamento da valorização. Tem um empreendimento aqui em Curitiba, só relembrando a aula passada, só a questão ali dos slides, tá? Tem um empreendimento aqui em Curitiba, esse empreendimento está vendendo, entre aspas, casas suspensas. Sim, casas suspensas, né? Pessoal, para vocês terem uma ideia, então a gente sai de uma questão, nem é mais um valor de uso, nem um valor de troca, como ocorria no passado. A gente está passando pela ideia da valorização das ideias, que é o que eu digo sobre a cidade pós-moderna. Escuta, gente, eu travar um pouco, como eu já disse, eu dormi muito mal, tá? Então vamos lá. Isso então a gente vai deixar de lado, já que é a aula, o final da outra aula, tá? Pessoal, então a gente está entrando, não digo a etapa final, é um momento antes do fim. A gente vai começar a falar da cidade para a gente chegar nos espaços públicos, né? Os espaços públicos ainda não foi discutido nas nossas aulas aqui. Pode ver, a gente ficou então principalmente no espaço da produção, né? A moradia, a cidade como uma coisa de uso, mas dentro do uso do cidadão obrigatório, né? A casa, morar, a rua, ter alguma coisa para consumir e assim vai, né? A gente então hoje começa a questão estética, estilo e paisagem urbana. Tá? Então eu já vou falar aí para vocês, né? Tem o slide 1. O slide 1 tá assim: estética, estilo e paisagem urbana. Pessoal, os espaços públicos, antes de chegar na questão do espaço público, eu vou passar alguns elementos da arquitetura, porque muitas vezes você, estando naquele espaço público, a arquitetura revela o período que aquilo foi construído, e o período então construído revela as mentalidades daquela época, né? Mas isso a gente vai ver nessa aula aí, tá? Então, o primeiro slide tem uma imagem, símbolo da América Latina, foi escolhido como símbolo de toda a América Latina, o Cristo Redentor. Pessoal, eu acho o Cristo Redentor uma estátua muito bonita, né? Essa estátua, ela tem um estilo, né? Por isso estou chamando aqui, né? Estética, estilo e paisagem. Pessoal, a estátua do Cristo Redentor foi inaugurada em 1930. Mas antes da inauguração, a gente teve muitos embates e combates ideológicos ligados principalmente à religião, já que o país entrava na modernidade com a sua questão de Estado laico. Então, para se colocar o Cristo no alto do morro, não foi fácil, nem do ponto de vista logístico, né, já que claro, né, uma construção para aquela época, num acesso difícil, mas do ponto de vista também estético, religioso,
já que as igrejas protestantes não queriam Cristo Redentor lá no topo do morro. Vamos lembrar, depois da Reforma, o protestantismo retirou o ornamento, e esse ornamento muitas vezes vinha na forma do santo, na forma do símbolo místico quase, ali da religião católica, né? Do catolicismo. Né? Então não é novidade para ninguém que as igrejas protestantes limparam esteticamente até na liturgia e na arquitetura e na estética interna das igrejas e fora das igrejas, né? Por que eu estou mostrando isso? Então, o símbolo do Brasil é uma luta de combate, né? Um combate entre as luzes e a não modernidade, que é o cristianismo. Então aí nós temos um símbolo, né? E é também uma estátua de estilo Art Deco, que a gente vai ver um pouco hoje dentro dessas aulas aqui, né? Como a Art Deco não vai ser o tema de fato, a Art Deco é mais simples que a Art Nouveau, que a gente vai falar aqui. Mas as estátuas de Art Deco, elas podem ser visualizadas de longe e de perto, então elas não perdem a sua imagem volumétrica, digamos dessa maneira aí. Então temos um símbolo aí, Cristo Redentor. Acho lindo, né, o Cristo Redentor, né? Pessoal, então a gente vai começar então a falar de alguns conceitos aqui. Então, slide 2. O slide 2 tem um esquema, está escrito assim, ó, níveis conceituais do espaço intraurbano. Pessoal, espaço interurbano, fora da cidade, as relações de uma cidade e outra, isso é estudado em geografia urbana. O espaço intraurbano é o espaço que está dentro da cidade, isso também é estudado em geografia urbana. O planejamento urbano, de fato, ele visa então o intraurbano, e esse intraurbano é composto de N coisas, né, como a gente vai ver aqui nesse slide, tá? Pessoal, o interurbano, ele tem N coisas e ele pode ser dividido de várias maneiras pertinentes ao estudo. Eu vou usar aqui uma ideia do Henri Lefebvre, que é de um livro chamado Revolução Urbana, que eu aconselho ler mais O Direito à Cidade, que é um clássico das ciências humanas, Henri Lefebvre, né, O Direito à Cidade. Então Henri Lefebvre, nesse slide aí eu estou dividindo para vocês, né, que são as ideias dele. A cidade é composta de um nível privado, a gente falou muito disso no nível micro lá do planejamento urbano. Aqui o Lefebvre chama de nível misto e tem o nível global. Pessoal, o nível privado, nível misto e nível global está sendo exemplificado nesses 3 slides que eu vou passar aí para vocês, ó. O slide 3. O slide 3, então, tem ali uma parte do centro da cidade de Curitiba, né? Esse prédio acima aí, acho que é o telhado meio azul esverdeado, é o Shopping Estação. Do lado, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Tá? Pessoal, então aí mostra um nível intraurbano, tá, gente? Nível intraurbano, dentro, intra, tá? O slide 4 mostra então, ó, o slide 4 tá lá, nível global. A universidade e o shopping, apesar deles estarem no espaço da cidade, eles foram produzidos por coisas fora da cidade, né? A universidade, então, ela vem de um projeto global, federal, as universidades federais constroem uma universidade federal. Não depende da cidade, lato sensu, estrito sensu, tá, gente? Do lado a gente tem o Shopping Estação. É claro que a cidade de Curitiba cresceu, mas o fato de ter um shopping significa que Curitiba é uma cidade modernizada do ponto de vista atual. Também uma escala global, a cultura do shopping e a produção e construção do shopping, principalmente no final do século XXI, desculpa, tá, gente? Final do século XX para cá. Vocês estão compreendendo, né? Eu não vou florear muito esses conceitos, vocês olhem a imagem aí e vocês conseguem então absorver aí, né? Como diz Santo Agostinho, né? Se perguntam o que é Deus, eu não sei o que é explicar, eu não sei explicar, mas ó, se você pergunta o que é Deus, você pode ter uma explicação. Olha essa imagem aí e eu não vou falar muito para não atrapalhar então essa visão aí
conceitual para vocês aí, tá? O slide 5. Pessoal, ó, o slide 5 tá lá escrito assim, ó, nível misto. As ruas, as praças, os logradouros, todas as partes que a sociedade usa em comum é um nível misto. Esse nível misto, ele representa na cidade, muitas vezes, espaços do passado, pensamentos do passado, e a gente pode dizer que eles são mistos de tempo também. São lugares do passado que estão no presente, a gente pode dizer dessa forma aí. Então, nível misto. Tem as ruas usadas pelos cidadãos, os parques, as praças e assim vai, tá? Ó, 6, slide 6. O slide 6 está escrito assim, ó, nível privado. O nível privado, a gente pode ter, pode não, a gente viu lá na produção da casa própria, no caso da habitação social, nos conjuntos habitacionais. O nível privado para a geografia é o menos importante se a gente for pensar bem. Porque o nível privado, olha a cadeia me ligando, ó, porque o nível privado, ele é a soma dele que nos dá a paisagem urbana. E como ele é muito fragmentado, muitas vezes ele pode não contar uma história linear da cidade. Porque as pessoas que moram naquela casa têm gostos muito diferentes e uma rua pode ser muito diversa para uma leitura mais fácil da paisagem urbana. Né? Vocês vão entender o que eu estou dizendo agora quando a gente for passando por dentro dessa aula aí. Bom, gente? Ó, então a gente chegou ali no nível privado, tá? Pessoal, então pensando a cidade desse ponto de vista do Lefebvre aí, então chegamos lá no slide 7. O slide 7 está escrito assim, definições. Pessoal, ó, o urbano, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de saber o que é urbano e cidade. As duas coisas, é claro que andam juntas. Mas, por exemplo, vou usar aqui a antropologia. Pessoas do rural, que moram lá às vezes no Mato Grosso, no meio de fazendas, elas podem ter um consumo urbano. Ou seja, elas podem se interessar de ir num cinema e viajar, e é viagem mesmo, às vezes eles saem para ir num cinema 100, 120 quilômetros de distância. Então eles podem ir numa cidade para assistir um filme. Isso é um produto urbano, isso é um produto utilizado para a sociedade urbana. Mas as pessoas não estão na cidade, elas estão no campo, beleza? Então, ó, a cidade, além de ser cidade, ela engloba o urbano. Vocês vão entender melhor lendo então esse slide, que é o slide 7. Pessoal, o slide 7 está escrito assim, ó, definições. O urbano é o abstrato, o geral e o externo. A cidade é o particular, o concreto, o interno. Não há que confundir. Por isso, na realidade, há histórias do urbano e histórias da cidade. Eu tirei essa citação desse livro aqui, do Milton Santos. Eu indico esse livro, que é um livro mais fácil de ler, ele é mais fino, né? Bastante lido também, ó como tá sujo, né? E também ele traz os principais conceitos da tese dele, dos métodos dele. O nome do livro Técnica Espaço-Tempo está aí embaixo aí na citação aí, tá? Só esse livro aqui, ele vai nos dar uma ideia de toda a obra dele, para vocês terem uma ideia. Então vocês podem muitas vezes cair em concurso, muitas palavras desse livro aqui, tá? Então vamos lá. Pessoal, então fica aí o slide 7, vamos lá para o slide 8. Só o slide 8 tem no fundo o Monte Castelo. Mas sabe por que eu coloquei o Monte Castelo, apesar dele não ter nada a ver em tese, né, a priori aí com a aula? É o seguinte: entre as possíveis histórias do urbano, são palavras de Milton Santos naquele livro. Entre as possíveis histórias do urbano estaria a história da socialização da cidade e a história da socialização feita pela cidade. Vocês estão lembrando aí que o Monte Castelo, a forma do Monte Castelo poderia dar ali uma sociedade diferente. O traficante reinando ali dentro, porque é uma cidade separada. Isso é uma questão da socialização feita pela cidade. Isso então é urbano. Olhando para o slide de baixo, então a gente tem ali, ó, e entre as histórias da cidade... Nossa, tô com essa tosse ainda. É o corona, gente, é o corona. Perdão, tá? Desculpe aí, né, brincar com essa doença.
Às vezes a gente fica tão fora, né? Daí a gente fica assim, já meio estupefato, né? Usando até o humor, já que você não está lá tão perto da desgraça, né? Então vamos voltar lá. Ó, lá embaixo em azul no slide 8. E entre as histórias da cidade haveria histórias do transporte, história da propriedade, da especulação, habitação e urbanismo. Interessante, né, gente? Aí vocês já tem então recortes teóricos para vocês trabalhar, quem for, né, escrever sobre cidades e urbano, né? Interessante isso daí. E é uma coisa tão simples que o Milton Santos nos traz aí, né? Pessoal, vamos lá para o slide 9. E eu estou fazendo aqui algumas definições, já que a gente saiu de um assunto e está entrando em outro assunto, né? Pense, a gente está saindo de um assunto, de um bloco de assunto, então aqui a gente começa outro bloco de assunto, tá? Ó, então tá lá, slide 9. Só no slide 9 eu só fiz o esquema lá, no círculo vermelho tá escrito assim, ó, urbano. No círculo azul tá escrito assim, cidade. Pessoal, lá entre a sobreposição dos dois, tá em roxo, tá escrito assim, ó, teorias da urbanização. E fora desse quadrado em roxo aí, dessa parte em roxo, desculpa, tá escrito assim, ó, história das ideologias urbanas, em amarelo lá, teoria da cidade, histórias das mentalidades urbanas, história das teorias. Só para vocês terem uma ideia, isso daqui que tá fora da parte vermelha são correlatas de outras ciências. Elas podem ser estudadas em outras ciências. Histórias da mentalidade urbana. Pode você fazer um TCC de geografia, falar um pouco da sociedade do passado, por que ela criou aquele espaço. E isso vai ser dito hoje aqui. Teoria da cidade. Como que aquela cidade, ao longo do tempo, se desfez, por exemplo, da malha urbana lusitana, que foi a questão aqui de Curitiba. Só sobrou o Largo da Ordem como uma cidade portuguesa de fato, né? E assim a gente tem então essas coisas aí que pode ser estudado por várias ciências. Aqui nós estudamos o planejamento urbano do ponto de vista da geografia. Então, é o olhar da geografia sobre o planejamento urbano sobre a cidade, tá? Afinal, a cidade ela pode ser estudada por várias ciências, tá, gente? Vamos lá então. Ó, vamos lá para o slide 10. O slide 10, né, tá lá escrito assim, História das Ideologias. Então foi a parte que eu escolhi dentro do espaço urbano para a gente entender as mentalidades do passado, as ideias do passado e os seus reflexos sobre a paisagem atual, já que muitas paisagens do passado, igrejas, templos, praças, calçadas, parques, praças, já disse, monumentos, são do passado e resistem até hoje, né? São tombados, inclusive, pelo patrimônio histórico arquitetônico, o IPHAN. Aqui em Curitiba a gente tem poucos prédios tombados, inclusive, porque houve manipulação nesses prédios. A catedral é um exemplo, né? Ela poderia ser tombada, mas ela tem partes que não é só daquele estilo. Então o IPHAN tem várias técnicas, melhor, né? Vou achar aqui a palavra, tá, gente? Várias